Há muitos anos, em uma pequena cidade no interior, havia uma casa abandonada que sempre foi fonte de lendas e histórias assustadoras. Dizia-se que a casa era amaldiçoada e ninguém se atrevia a se aproximar dela, especialmente à noite. As janelas quebradas e as paredes cobertas de musgo apenas aumentavam a aura sombria que envolvia a construção. Contudo, um grupo de crianças curiosas estava determinado a desvendar os mistérios da velha casa. As 4 crianças, Mike, Sarah, Jenny e Tom, eram amigos desde a infância. Eles ouviram histórias sobre a casa durante anos e estavam determinados a provar que não havia nada de errado com ela. Em um sábado à tarde, enquanto os adultos da cidade estavam ocupados com suas vidas cotidianas, as crianças decidiram que era a hora perfeita para explorar a casa. Eles se reuniram à entrada da casa, olhando para as sombras assustadoras que se projetavam das árvores ao redor. Com lanternas em mãos e corações cheios de coragem, eles empurraram a pesada porta enferrujada e entraram na casa. O interior estava escuro, úmido e empoeirado. O cheiro de mofo impregnava o ar, e as tábuas rangiam sob seus pés. Enquanto exploravam os primeiros cômodos, os amigos sentiram uma sensação estranha de que estavam sendo observados. As sombras pareciam se mover por conta própria, e o som de sussurros distantes ecoava nos corredores vazios. Ignorando o medo, eles continuaram a explorar. Em um dos quartos, encontraram fotografias antigas espalhadas pelo chão. As imagens eram de uma família feliz, mas algo parecia estar errado com elas. Os rostos naquelas fotos pareciam distorcidos e assustadores, como se estivessem sofrendo. Isso só aumentou a sensação de que algo terrível havia acontecido naquela casa. Ao adentrar uma sala ainda mais escura no final do corredor, eles encontraram um diário empoeirado. Enquanto Sarah lia as páginas amareladas, a história da casa começou a se desenrolar. O antigo dono, um homem chamado Samuel, havia se mudado para casa com sua esposa e filhos. Ele se tornou obcecado com rituais sombrios e a família começou a sofrer. Eventos inexplicáveis e tragédias assombraram a casa, levando à morte da esposa e dos filhos. Com os cabelos em pé, as crianças perceberam que aquelas histórias sinistras eram reais. Mas antes que pudessem reagir, as portas da sala se fecharam violentamente, deixando-os encurralados. O medo tomou conta deles, e eles começaram a ouvir vozes sussurrantes que ecoavam pela casa, pedindo ajuda e vingança. Enquanto tentavam desesperadamente abrir a porta, a escuridão ao redor deles se tornou mais densa. Sombras distorcidas se ergueram das paredes e do chão, assumindo formas humanas. Eram os espíritos da família de Samuel, sedentos por vingança e prontos para punir qualquer intruso que ousasse perturbar a casa amaldiçoada. As crianças gritavam e imploravam para serem libertadas, mas seus apelos eram inúteis. Os espíritos avançaram em direção a eles, cada vez mais próximos. Com desespero crescente, Mike lembrou-se de ter lido no diário que a única maneira de acalmar os espíritos era devolver à casa o que Samuel havia roubado deles. Tom, o mais rápido do grupo, correu para o quarto onde encontraram o diário. Ele procurou algo que pudesse ser a chave para libertá-los. Enquanto isso, os espíritos estavam quase alcançando os outros 3. Finalmente, Tom encontrou o antigo medalhão que Samuel havia roubado da família. Ele correu de volta para a sala escura, lançou o medalhão ao chão e sussurrou uma prece de perdão. No momento em que o medalhão tocou o chão, a casa tremeu e os espíritos começaram a desaparecer, como se estivessem sendo puxados de volta para o outro lado. As portas se abriram e as crianças caíram no chão, aterrorizadas, mas livres. Elas fugiram da casa abandonada, prometendo nunca mais voltar. A experiência havia deixado marcas profundas em suas almas, e eles agora acreditavam nas histórias assustadoras que haviam ouvido ao longo dos anos. A casa amaldiçoada continuou a repousar em silêncio, esperando pelo próximo grupo de intrusos corajosos o suficiente para desafiar seus segredos sombrios.